Depois de fechar 1,72% negativo no primeiro pregão da semana, na segunda-feira do dia 30, Transmissão Paulista ISA-CTEP anunciou seus resultados do terceiro trimestre de 2023. Aqui é onde tem tudo consolidado, o mais importante, e eu vou deixar para o final. ISA-CTEP sagra-se vencedora do lote 1 do leilão. Então, ela já tinha um lote, ganhou um lote 7, ganhou um lote 9, também adquiriu o lote 1. Em agosto de 2023, sagrou-se vencedora, projeto Serra Dourada, com lance de receita de RAP de 284 milhões, está alocado nos estados da Bahia e de Minas Gerais e conta com investimento de 3 bilhões de reais. Além disso, além do lote 1, a companhia também arrematou neste leilão os lotes 7 e o lote 9, somando os investimentos totais de 5 bilhões e uma RAP de 510 milhões de reais para esses três empreendimentos. Na parte de receitas operacionais, podemos ver um aumento significativo em relação ao terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2022, com uma variação de 13,1% e também uma de 16% quando comparada os 9 meses, 3 primeiros trimestres do ano 2023 com os 3 primeiros de 2022. Aqui está de forma detalhada o RBSE, contratos antigos, contratos licitados, algumas parcelas. Aqui na parte de receita líquida, que é onde eu acho que a gente pode ver de maneira mais significativa, houve um aumento de 18% em relação ao trimestre a trimestre e de 21% em relação aos 9 meses. Teve tanto o crescimento da receita operacional como a da receita líquida. Tem um gráficozinho que podemos mostrar o que foi que alterou essa receita líquida de 2022, atualizações e iniciação de projetos, RBSE, PVPA e antecipações e outros, e aqui a receita de 2023 de forma líquida. E o mesmo equivale para os 9 meses. Outro ponto a se observar seria os custos e despesas. O pessoal teve um leve aumento de 80 milhões no terceiro trimestre de 2022 para 96 milhões no terceiro trimestre de 2023, tendo uma variação de 19%. E em relação aos 9 meses, de 13%, também teve com materiais, serviços e outros. Quando soma tudo, temos um total de 351 em relação a 319 do ano anterior, um aumento das despesas em 10%. Só que é interessante olhar que a receita e o lucro subiram mais do que os custos. Então aqui na balança fica de forma positiva. EBITDA e sua margem, EBITDA é algo mais próximo que a gente pode ter em relação a seu fluxo de caixa. Então ela totalizou 876 milhões, com incremento de 133 milhões em relação ao mesmo trimestre no ano anterior. Então o EBITDA 2023, terceiro trimestre, 873, em 2022, 743. Então teve uma variação positiva de 17,9%. Então, enquanto as despesas subiram 10%, aqui o EBITDA dela subiu 17,9%. Então isso aqui é bem positivo. Além da margem, pequena queda. Aqui, a parte mais importante, sem dúvida, é o que eu espero de uma empresa, é lucro. Olhar vários dos fatores, sim, mas lucro está crescendo, lucro é constante, então você tem uma ideia de como essa empresa é boa, como essa empresa é confiável. Lucro líquido de terceiro trimestre de 2022, teve a receita líquida, os custos operacionais, outras despesas, equivalência patrimonial, resultado financeiro, outros, e aqui chegamos a um lucro de 474 milhões. Então, aqui teve um aumento de 87 milhões ou 22%. Então, teve um aumento expressivo em relação ao 2022. E aqui, comparado nos primeiros 3 trimestres, os 9 meses do ano, saiu de 573 milhões para 1 bilhão e 41 milhões. Então, também aqui referente à receita, custos operacionais, outras despesas, equivalência patrimonial, chegando a uma conta aqui de 1 bilhão. Então, teve um aumento de 468 milhões ou 81,7%. Então, aqui teve um disparo no absurdo. Parte de endividamento, podemos ver uma variação aqui da sua dívida aumentando de 8 bilhões em dezembro de 2022 para 9 bilhões agora, no final de outubro. Porém, com o aumento do EBITDA, essa dívida passa a ser saudável, porque eles têm um bom controle, eles têm um bom fluxo de caixa, então eles podem pagar essa dívida se quiser. Como pode ser visto aqui, nas disponibilidades, podem ser usadas para pagar suas dívidas. Então aqui, ó, em 2022, no final, tinha 1,2 bilhão, hoje no final de outubro tem 1,8 bilhão. Teve um aumento na disponibilidade, também teve um aumento na dívida bruta, há uma variação sim da dívida líquida, que é a dívida bruta menos sua disponibilidade, de 7 bilhões e 100 milhões
para 7 bilhões e 700 milhões. Então teve aumento, porém condizente com o investimento que a companhia vem fazendo. Como eu disse, aqui tem um aumento de investimento tanto na parte de reforço como as melhorias de 83% em relação a 2019 e 2022, isso ao ano. E quando junta tantos reforços, melhorias e greenfield relacionados aos trimestres, você vê um crescimento de 12%. Então, mesmo aqui, que seria basicamente os novos, disse que reforços e melhorias de antigos, mesmo caindo aqui, os reforços e melhorias superaram e conseguiram ter um aumento no investimento. Na parte de provento, ela colocou essa previsão estatutária, o Estatuto Social da companhia prevê uma distribuição. Prevê, então ela não anuncia nesse terceiro trimestre a proventos, ele só diz que prevê a distribuição de proventos no mínimo do valor que seja entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício. Então, ela não anuncia dividendos, pelo menos não até agora, e só diz que vai ficar algo em torno de 359 milhões ou 25% do lucro do exercício. Qual dos dois o valor for maior, ela vai distribuir. Lembrando que ela ainda não anunciou dividendos esse ano. Voltando aqui para a primeira página, e o que é mais importante, investidores que não são analistas profissionais, são investidores comuns, o que tem que saber está exatamente a receita crescente, variação de 18%, que também tem a questão dos custos que subiram, mas ainda abaixo da receita. Aqui, EBITDA, 17,9%, também acima das despesas. A margem EBITDA caiu um pouco, mas ainda 80% é uma margem excelente. O lucro líquido subindo 22% e a margem líquida de 43%. Poucas empresas conseguem ter uma margem líquida tão alta. E ainda teve um crescimento em relação a 2022, que era 42,1% e agora 43,4%. E o ROI aqui, que ficou de 16%, bem acima dos 9,6% do terceiro trimestre de 2022. Então, se finalizasse o ano com 16,8% de ROI, você pagando ao que está hoje, basicamente 0,8%, o preço sobre o valor patrimonial teria um ROI ajustado de 20%. Em relação aqui à dívida, teve crescimento, porém, ainda mais abaixo tanto do EBITDA como do lucro líquido. Então, dívida totalmente controlada. E aqui alguns destaques: lucro líquido de 474 milhões, variação positiva de 22%, EBITDA 876 milhões, variação positiva de 17%, dívida líquida também subiu, só que bem abaixo do EBITDA e do lucro líquido. O CAPEX aqui, que é um investimento de 528, um aumento de 12%. Pode-se ver aqui que o CAPEX, que o investimento que ela fez nesse período foi maior que o lucro dela. Então ela tem um crescimento agressivo, por isso não está pagando tantos dividendos no momento. Deve anunciar ainda esse ano, porém nada de dividendos elevado. Então foi isso a análise da transmissão paulista do terceiro trimestre de 2023. Assista o vídeo onde eu falo dela, que teve o cálculo do preço teto e o quanto abaixo eu vou aportar. E vamos ver a reação do mercado amanhã em relação a esses resultados. No caso, vocês estão assistindo, já devem ter o mercado começado a precificar. Até a próxima.